Já gravei essa intro 500 vezes, então tem que dar mais uma gola d'água, porque certeza que esse copo inteiro foi tomado só no início dos vídeos. Nem deu pra tomar no meio, mas tudo bem. Como dito no vídeo do Esquadrão Suicida, eu disse que eu ia aparecer de novo com esse moletom, coberto de novo. Sei que tá uma vibe mais intimista, espero que isso não atrapalhe, né, a experiência de vocês, porque pelo menos a estante tá de fundo, né, pelo menos tem isso, mas chega de enrolação, porque eu sei que vocês vieram aqui pra ver minha opinião da trilogia da Rua do Medo, então, bora lá. Olá, pessoas! Não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E como vocês estão vendo no título de hoje, mais uma opinião chegando aqui pra eu contar pra vocês o que eu achei, na verdade, desses 3 filmes. E não vai ter spoiler, garanto pra vocês que eu vou segurar minha boca pra não falar nada demais. Mas eu digo pra vocês, logo nesse início de vídeo, de antes de contar minhas opiniões sobre essa trilogia, digo pra vocês já deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo pros seus amigos e deixar um comentário falando se vocês concordam com a minha opinião ou não, se vocês discordam, se tem alguma coisa pra acrescentar. Os comentários estão abertos pra vocês debaterem comigo o assunto, tá bom, pessoas? É isso. Na verdade, não é isso não. Tem mais uma coisa pra dizer. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo pra vocês olharem as redes sociais do Quartinho da Bagunça, que tanto Twitter quanto Instagram é @aqui_da_bagunça, que por lá eu aviso quando eu posto vídeo, quando atrasa, e eu vou avisar quando as lives voltarem, que é roxinha.tv/jogador bagunceiro. Uma hora vai voltar, eu ainda estou me organizando no off, tá bom, pessoas? Mas eu prometo que logo logo volta. Eu espero que isso esteja tudo bem pra vocês. Mas chega de enrolar e vamos agora falar sobre a trilogia de A Rua do Medo. Your best chance is to run from this place. It's Shadyside. We're all cursed. The devil is in me. Any tips for fighting these things? Try not to die. Pra quem não conhece ainda do que se trata a Rua do Medo ou do que esses 3 filmes abordam, na verdade é um filme. Filme não. Esses filmes foram lançados ao longo de julho, se eu não me engano, na Netflix, na plataforma de streaming, e na verdade conta a história de 2 cidades que são rivais: Shadyside e Sunnyvale. There was a time when things were good in Shadyside. But now, that's all gone. Em Sunnyvale, como o próprio nome de certa forma ensolarada, essas coisas, é uma cidade super good vibes. Não tem problemas, sempre pacífica, totalmente alegre, cheia de vibes positivas, enquanto Shadyside é conhecida por ter certo peso, por ter muito assassinato, por existir uma lenda da Sarah Fier por ali, e de certa forma, por ter muitos problemas além do que já se fala ao longo dos filmes e de tudo que eu já citei por aqui. Mas na verdade a história vai contar sobre a Dina, que na verdade ela terminou o relacionamento com a Sam, que é de Sunnyvale, e ela está lidando ainda com isso, então ela tem a ajuda do Josh, se eu não me engano, do Josh e da Kate e do irmão dela, do amigo. Confundi o nome dos personagens um pouco agora, sim, talvez. Mas eles vão passar por uma aventura que na verdade vai envolver eles e eles vão se perguntar o que está acontecendo em Shadyside. Gaguejei um pouco, talvez. Mas o filme vai se desenvolver ao longo disso e chega de spoiler. Não spoiler, né? Mas chega de sinopse, porque talvez eu possa contar algo a mais. Mas agora se perguntando, se eu gostei dos filmes ou não gostei, realmente eu gostei muito dos 3 filmes. Primeiramente, ainda mais com o meu roteirinho aqui do lado, primeira coisa que eu tenho a dizer dos filmes é, na verdade, o quão é uma história de terror não só pra dar jumpscare ou pra dar susto. É uma história. É um filme de terror, um daqueles casos que a gente tem alguma coisa pra contar por trás, que prende a nossa atenção não só no primeiro filme, mas ao longo do segundo e do terceiro, por a gente querer descobrir o que está acontecendo nas cidades e o porquê de aquilo tá acontecendo com os personagens. Então, é uma história muito bem montada, muito bem feita, que por mais que tenha alguns clichês adolescentes ali no meio que eu não posso negar, me deixa super feliz de alguma forma por a gente perceber que a gente tem profundidade nos personagens, tem profundidade na história e principalmente profundidade em alguns temas atuais, como preconceito, homofobia, dentre outros, que o filme aborda mesmo sendo um filme de terror. O que me deixou muito feliz, na verdade, porque eu fiquei muito surpreso por ver um filme de terror falando sobre homofobia, né? Então, por isso que eu fiquei bem chocado mesmo, porque não tem esse costume. Eu, pelo menos, não tenho o costume, ou não me recordo de filmes de terror que abordam tão claramente, ou tem como até, de certa forma, o tema principal, homofobia da sociedade. Então,
Por isso que me deixou um pouco surpresa nesse sentido. Mas eu digo pra vocês que eu fiquei muito feliz também, porque a história ela consegue prender muito bem a gente ao longo dos personagens. Além de ter profundidade na história e ser bem desenvolvida, e ter temas muito bem legais, assim, muito bem feitos e legais de se abordar numa história, muito bem legais, né? Nossa, o português tá ótimo. Mas muito legais de se abordar ao longo de uma história. Fiquei feliz de perceber como eles também fazem com que a gente se aproxime dos personagens. Que por mais que eles sejam alguns também clichês adolescentes, essas coisas. Eita, mais barulho de fundo, que beleza. Mas, além de a gente conseguir ter algumas características iguais, não só nos personagens do primeiro filme, mas ao longo dos três, é muito interessante perceber como a gente consegue conectar um personagem do primeiro filme ao último, do segundo pro primeiro e também do terceiro pro segundo. Então é muito legal perceber como a gente consegue fazer essas ligações, não a gente, mas o roteirista e todos os filmes conseguem fazer muito bem essas ligações e como a gente consegue se conectar com eles de alguma forma. Quando a gente tem um personagem favorito do terceiro, do segundo ou do primeiro, tanto faz. Os personagens têm características que são de certa forma cotidianas e a gente consegue se ver no lugar deles, porque por mais que eles tenham de certa forma atitudes cotidianas e por isso que também de certa forma ele não é um filme revolucionário de terror, ele ainda assim consegue fazer com que a gente se interesse pelos personagens e pela história deles. Welcome to the suck. Por isso que na verdade Rua do Medo me surpreendeu, porque eu achava que ia ser um filme super xoxo, mas na verdade tem profundidade e é uma história muito bem desenvolvida. Além do mais, as cenas são muito bem feitas. Obviamente por ser terror é bem gore, por ter cena cortando a cabeça, sangue, susto, essas coisas. Eu sinto que ele espanta muito visualmente às vezes, por ter umas cenas um pouco explícitas. Mas, de certa forma, me surpreendeu muito porque o filme tem esse desenvolvimento e também consegue ter a sua própria característica, consegue desenvolver sua própria história de uma forma muito bem feita. E no quanto a gente consegue ver cada época, porque como os três filmes se passam em anos diferentes, como a parte 1 tem as suas características, a parte 2 tem as suas, e a terceira principalmente tem a parte pela parte 3 conseguir envolver as duas outras partes dos outros filmes. Então, isso me surpreendeu de uma forma muito positiva. Falando agora um pouco da atuação dos personagens, não dos personagens, mas dos atores, digo pra vocês que como eu não conheço grande parte do elenco e eu descobri eles pela primeira vez por causa desses filmes, eu acho que eles entregam boas reações, bons papéis, entregam boas emoções pra gente, e com a gente consegue se conectar com eles de alguma forma pelo que eles já conseguem entregar. A única pessoa ali do meio que eu realmente conhecia foi a Max de Stranger Things, que ela tá no segundo filme, mas de qualquer maneira, todos eles conseguem entregar boas características, boas ligações e de certa forma até bons papéis. Eu acho que por isso que os personagens conseguem se destacar e cada um consegue adquirir suas características, porque eu acho que os atores conseguem entregar, de certa forma, uma boa atuação, e eu acho que não tenho de reclamar ninguém, não. Além do mais, por ter 3 filmes e alguns deles aparecerem em outros, eu acho que isso tem muito crédito a eles, por eles conseguirem entregar papéis que, na verdade, a gente vê que em outros eles podem estar diferentes ou não. Então, por isso que eu realmente tenho muitos pontos positivos, não só para os atores, mas pela história também. Mas agora, vamos pro último ponto. Que se esse terror dá susto mesmo. Bora lá. These massacres happen in Shadyside over and over. Eu acho que eles entregam boas cenas de susto. Assim, eu não sou uma pessoa que leva susto fácil. Às vezes sim, às vezes não. Depende do meu humor. Mas eu acho que eles conseguem entregar cenas muito bem feitas. Que prende a atenção, que coloca uma tensão, de que faz com que a gente fique, e agora o que vai acontecer? Ou também de fazer com que a gente veja cenas que a gente fala, iu, que nojo. Então por isso que eu acho que o terror é bem feito, é montado. Não é um terror de você ficar, ai meu Deus, socorro. Mas é muito bem feito o terror. Nossa, o que foi isso que eu acabei de fazer? Meu Deus do céu. Mas de qualquer maneira, é um terror muito bem feito, é um terror que realmente consegue dar uns sustinhos na gente ou consegue fazer com que a gente fique um pouco tenso em certos momentos. Então, por isso que eu digo, por mais que às vezes possa ter alguns clichês adolescentes ao longo da história, me deixa surpreso por tratar temas tão bem, por conseguir fazer a gente se prender aos personagens, se prender à história e por às vezes conseguir prender essa tensão no ar. Obviamente que tem gente que vai falar que não deu tanto medo assim ou não, mas pela minha experiência e com as minhas opiniões, eu acho que conseguiu prender um pouco da minha atenção sim. Por isso que eu tô feliz, fiquei surpreso, fiquei contente e principalmente fiquei muito alegre por perceber que os filmes que eu não tinha expectativa nenhuma, eu achava que o hype era à toa,
realmente teve um pouco do seu feedback e um pouco da sua personalidade entregada ao longo desses 3 filmes. Por mais que seja um filme da Netflix, e realmente digo pra Netflix, parabéns por ter entregue esses 3 filmes. E eu sei que às vezes as pessoas falaram, ai, não era pra ter lançado isso ou não. Eu acho que vale a pena. É um filme pra distrair, é um filme de certa forma pra prender sua atenção, pra você maratonar alguma coisa com seus amigos. Eu acho que vale a pena a experiência. Por mais que tem gente que possa não ter gostado, ou não possa ter se identificado, não achou tudo isso, eu achei que foram 3 filmes muito bem feitos e muito bem entregues. Como eu disse, não são revolucionários, mas são 3 filmes muito bem feitos. E por isso eu acho que vale a pena dar uma chance pra assistir. Como eu disse de novo, não é um terror, não é lá aquelas coisas. Mas é um filme muito bem feito. Porque eu vi muita gente por aí falando muito mal essas coisas, mas no fundo eu acho que vale a pena assistir. Dá pelo menos uma chance, ver sua experiência e você, assim, ver se você consegue passar por toda essa experiência que eu disse por enquanto. Obviamente que você vai se prender a alguns outros personagens, alguns não. Se prender a história, às vezes sim ou não. Mas de qualquer maneira, eu acho que a sequência dos 3 filmes, a história que se liga ao longo dos 3 e a resolução final do problema, eu acho que é muito bem feita. Então por isso que eu fiquei muito feliz, satisfeito e surpreso também quando eu terminei de assistir a trilogia da Rua do Medo. Não vou mais prolongar muito o vídeo porque já falei um pouco dos personagens, das cenas, da história e de todo o outro contexto. Porque realmente eu não prestei muita atenção na trilogia, na trilha sonora. Então por isso que eu tô falando só mais desses 3 pontos, porque, como eu disse, a história é muito bem feita, muito bem montada, por conseguir ligar os 3 filmes de certa forma, e por ter uma resolução muito legal no final do filme. Como eu disse, a atuação deles entrega ao ponto de a gente conseguir ligar para os personagens e às vezes a gente conseguir sentir, só pelo olhar, às vezes, o que eles estão passando, o que eles querem dizer com aquilo. E também é um terror de às vezes você ficar chocado com as cenas, com a brutalidade às vezes, eu tô brincando, mas com a brutalidade da cena, com o quão às vezes os personagens conseguem ser fortes e quão às vezes eles conseguem prender a atenção nas cenas. Como eu disse, vale a pena assistir, é uma trilogia muito bem feita e principalmente acho que pode causar alguns sentimentos na gente. De se apaixonar junto com os personagens, de ficar triste por alguns irem embora, e principalmente de conseguir prender nossa atenção ao ponto de a gente querer maratonar às vezes os 3. Então, por isso que eu digo, gostei muito dos 3 filmes, a Netflix entregou resultados muito bons, não esperava que ia ser tão legal assim assistir os 3 filmes, e o quão eles abordam temas legais também ao longo do filme, e o quão eles resolvem toda a questão do filme, mas realmente, sem enrolar mais, a trilogia do medo me deixou... Trilogia do medo. A trilogia da Rua do Medo realmente me deixou muito feliz. Tenho que dar uns pontos super positivos pros personagens, porque realmente a história é muito bem feita. Estava eu aqui terminando de arrumar as minhas coisas, depois de ter gravado os vídeos, essas coisas, e eu lembrei, na verdade, de falar uma coisa do filme de A Rua do Medo. Que eu estava aqui pensando, e quando eu assistia os filmes, eu pensei que eles me traziam vibe, umas referências aos outros filmes de terror. Então, tipo, o primeiro me lembrou muito Pânico, de alguma forma. O segundo, Sexta-feira 13, e o terceiro, A Bruxa de Blair, ou A Bruxa até mesmo, me trouxe muito essas vibes porque acho que se você assistiu e se você conhece algum desses 3 filmes, se você parar pra pensar, tem algumas referências e alguns pontos que podem se assemelhar. Não estou falando que é plágio, mas de alguma forma pode, de certa forma, não ser um tributo, mas como eu disse, uma referência, porque traz uma vibe, mas não é 100% de certeza. Então só queria deixar esse adendo porque foi uma impressão minha, mas como eu não tenho certeza, vai que eu tô falando besteira também. Então é isso, continue assistindo o vídeo. E era só algumas curiosidades que eu senti pelo menos, mas vai que eu tô falando besteira, então ignora qualquer coisa. Mas é isso. Sem enrolar muito, essa é a minha opinião de A Rua do Medo. Pelo menos dos 3 filmes. Eu espero muito que vocês concordem comigo, ou se não concordarem, não tem problema também. Mas é isso que eu queria deixar avisado. Sei que eu demorei pra postar o vídeo, sei que eu demorei pra falar sobre, mas finalmente saiu. Eu espero que isso não tenha problema. Eu espero que vocês tenham entendido o ponto que eu quero passar. É uma experiência, de certa forma, não revolucionária, mas é uma experiência legal pra assistir sozinho, com os amigos, pra distrair a cabeça. É um filme que realmente faz a gente se divertir de alguma forma. Por mais que seja terror, tem gente que fala que não se diverte com filme de terror. Eu acho que vale a pena porque faz a gente se divertir e também querer conhecer mais da história do que tanto, assim, de tantas pessoas falarem, porque tanto tá se falando de A Rua do Medo. Eu assisti, pelo menos na minha opinião, acho que vale a pena um pouco conversar sobre esses filmes. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Peço encarecidamente para vocês darem uma olhada na descrição do vídeo, deixar seu like, fazer todo aquele processo que eu disse lá no início do vídeo. E é isso.
Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. E acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez e vejo vocês em breve. Até mais, pessoas.